Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula eu vou estar resolvendo junto com vocês um apanhado de exercícios referente aos módulos 2 e 3. Então acompanhe comigo esses exercícios que vai fazer um apanhado dos principais conceitos que a gente viu nesses dois módulos. Então, vamos lá. Vocês têm acesso a esse arquivo exercícios módulo 2 e 3.pdf, podem estar abrindo ele. Então, aqui a gente tem algumas perguntinhas, vamos começar resolvendo elas. Exercício número 1. Abra o arquivo aulageoipfiltros.pkpng e identifique quantos bytes de tráfego foram enviados e recebidos para a Austrália. Então, uma pergunta bem interessante. Vamos abrir o arquivo aulageoipfiltros. Então, aulageoipfiltros. Ele quer saber quantos bytes foram enviados e recebidos para o país Austrália. Então, vamos começar aplicando o filtro de GeoIP. ip.geoip.country igual a Austrália. Perceba que eu tenho um total de 696 pacotes trocados entre a minha máquina e o endereço IP 1.1.1.1 que está localizado na Austrália. Todo o meu tráfego relacionado à Austrália está destinado a esse endereço IP aqui. Então, basta a gente vir aqui em Statistics, Endpoints. Se a gente filtrar a apresentação dos meus endpoints pelo meu display filter que está sendo aplicado aqui no Wireshark, basta clicar aqui nesse checkbox Limit to Display Filter. Então, olha só que interessante. 1.1.1.1, destino Austrália, um total de 81 kilobytes. Se a gente for ver aqui as nossas respostas, 81 kilobytes corresponde à nossa letra B. Então, vamos selecionar essa letra aqui como a resposta correta para a questão número 1. Vamos para a próxima. Ainda no mesmo arquivo, identifique a quantidade de pacotes enviados e recebidos com o país Austrália e também França. Então, basta a gente adicionar aqui um método OR, ip.gel ip.country igual a France. Basicamente, o que a gente vai ter aqui são 792 pacotes. Perceba que eu estou utilizando o operador lógico OR para combinar o resultado do filtro da França com o resultado do filtro da Austrália, ou seja, eu estou somando os dois resultados com o operador lógico OR. Então, total eu tenho 792 pacotes. Vamos verificar aqui nossas respostas, que corresponde à letra C. Então, a letra C é a resposta correta para a minha questão número 2. Então, vamos deixá-la aqui marcada. Muito bem, vamos para o próximo. Abra o arquivo ataque CIP România China.pkpng e identifique qual que é o CIP User Agent do tráfego vindo da România. Então, vamos fechar aqui esse arquivo. Vamos abrir aqui o meu arquivo de ataque CIP România China. Eu vou filtrar pelo protocolo CIP. Aqui a gente já tem um alarme bem grande dizendo, olha, a minha coloring rule está alarmando aqui que eu tenho tráfego CIP recebido e enviado para outros países aqui no meu tráfego coletado. Isso para mim indica um alarme. Olha, tem tráfego que eu não gostaria de estar recebendo e enviando. Isso aqui para mim não é normal. Então, ele está querendo saber qual que é o user agent recebido do tráfego CIP proveniente da România. Então, eu venho aqui no meu cabeçalho CIP. Você pode ver que o meu user agent trata-se da linksys da linha SPA942. Então, isso aqui provavelmente é um ATA ou alguém dizendo que é um ATA. Né? Eu prefiro não ficar sabendo e bloquear esse tráfego. Então, vamos selecionar aqui a nossa resposta correta. É a letra D para a questão número 3. Então, linksys SPA942. Muito bem, vamos para a letra 4. No arquivo ataque cipscanner.pcap, qual o país que está realizando um friendly scanner sobre o cip server 192.68.1.200? Então, vamos abrir aqui o arquivo ataque cipscanner, ataque cipscanner.pcap. Vamos localizar aqui o tráfego proveniente de outros países. Então, você pode ver que ele vai estar destacado para mim, porque o tráfego CIP Brasil simplesmente é apresentado na coloring rule que eu programei para o protocolo CIP, a cor verde. Porém, tráfego CIP destinado e originado de outros países que não sejam Brasil, eles vão estar alarmados para mim, eles vão estar apresentados na cor vermelha, que eu quero que sejam destaque.
Então, vamos abrir aqui nosso cabeçalho SIP e perceba que eu estou recebendo um friendly scanner justamente do país Estados Unidos. Veja que a França está mandando um user agent Polycom SoundPoint IP. Então, a informação que nos interessa aqui é justamente Estados Unidos, ou seja, esse país aqui está enviando para mim um pacote SIP cujo método é options, se identificando como User Agent Friendly Scanner. Então, a nossa resposta correta para a questão 4 é a letra C, Estados Unidos. Então, vamos destacar em verde, perfeito. No arquivo TCP Client PQPNG, o cliente envia a palavra Wireshark para o servidor com número sequencial 10. Qual que é o próximo número sequencial esperado para essa conexão? Como a gente tinha visto lá na aula sobre TCP, quando o host está realizando um push, ou seja, ele está empurrando informações através do protocolo TCP para um outro host, ele trabalha com alguns cabeçalhos de controle, que é justamente o número sequencial e o próximo número sequencial, o next sequence number nesse caso, é justamente o número sequencial somado da quantidade de bytes que ele está enviando no payload. Ou seja, se eu estou enviando 9 bytes, que é o que corresponde à minha palavra Wireshark, então eu vou somar o meu número sequencial 10 com a quantidade de bytes que eu estou enviando, 9, e eu vou ter o resultado 19. Então, 19 é a resposta para a questão número 5, que corresponde à letra A. Então, basta dar um salvar. Então, vamos deixar ele destacado e vamos para a próxima. Abra o arquivo scannernetwork.pkpng e identifique qual que é o endereço físico que está gerando o escaneamento de rede com endereços IPs aleatórios, seja para origem ou para destino. Então, vamos abrir aqui o nosso arquivo Scanner Network. E ele quer saber qual que é o MAC address do host que está gerando esse tráfego em comum. Então, vamos dar uma olhada aqui em estatísticas, conversations. Se a gente for analisar do ponto de vista de camada de rede, ou seja, de endereçamento IP, eu tenho um endereço IP de origem e de destino completamente aleatórios. Perceba que aqui eu não vou conseguir identificar nada, porque o host está mascarando o seu endereço IP desse pacotinho de 54 bytes que ele está mandando um único pacote para todo mundo da rede. Então ele está gerando um tráfego completamente aleatório, seja para o host de destino e também para o host de origem. Agora, aqui nessa captura, uma informação que ele não mascarou foi justamente o MAC address de origem. Perceba que ele está gerando uma série de comunicações para diversos MAC address que corresponde exatamente àquele pacotinho de 54 bytes, ou seja, ele manda um pacote, troca o seu endereço IP de origem e de destino, manda outro pacote, troca o endereço IP de origem e destino, manda outro pacote. Porém, esse host está realizando esse escaneamento para todos esses hosts cujo endereço IP seja de origem ou de destino, completamente aleatório, mas uma informação que ele não está mudando é o seu MAC address de origem. Então, a partir desse endereço físico aqui, eu consigo saber qual que é o host que está gerando essa anomalia na minha rede. Então, o host aqui é o 1358C6. Vamos conferir as nossas respostas. 1358C6 corresponde à letra B, que é a resposta para a minha questão número 6. Então, vamos deixá-la aqui marcada. Muito bem. Questão número 6 respondida. No arquivo aula comentários wireshark.pkpng, identifique quais os frames que se encontram comentados. Então, vamos abrir aqui esse arquivo. Aula comentários pkpng. Está aqui. Existem duas formas para a gente localizar quais são esses frames. Primeira, eu posso aplicar um display filter. Perceba que o display filter é frame.comment. Eu deixei um botãozinho criado aqui para isso, então basta eu clicar e eu vou ter o número dos frames que estão comentados. Se eu quiser ver os comentários, você pode ver aqui, eu estou identificando, inclusive, diversos pacotes SIP que se encontram comentados, então ele vai trazer apenas os pacotes que possuem algum tipo de comentário sobre eles. Além disso, existe um outro local que eu posso buscar esses pacotes comentados, que é aqui no File Properties. Então, basta clicar aqui embaixo e no final do meu arquivo ele vai me dar a relação de todos os frames que contém algum tipo de comentário inserido, salvo aqui nesse arquivo. Então, eu posso buscar a partir daqui também. Então, vamos ver aqui quais são as minhas respostas. Então, eu tenho aqui, só organizar aqui a tela.
Muito bem. Frame 71, 72, 73, 71, 72, 72, 74. Então aqui eu não tenho 73. Então a letra A descarta. E a letra B eu tenho 71, 72, 72. 71, 72, 72 está certo. 74, 135 e 12, 73, que é justamente o restante dos meus frames. Então, no caso da questão número 7, a letra B é a resposta correta. Então, vamos deixar aqui marcada e vamos para a próxima. Qual que é a necessidade do protocolo ARP na rede Ethernet? Então, essa pergunta está extremamente genérica, mas ela é muito direta. Ou seja, para que serve o protocolo ARP na rede? Traduzir o endereço IP para um FQDN? Não acho que esteja relacionado a isso. Traduzir um FQDN para o endereço IP? Essa aqui é justamente a função do protocolo DNS, que ele traduz um nome para um endereço IP. A gente já viu isso. Traduzir um endereço IP para um endereço MAC address. Opa, esse aqui está promissor. Por quê? Lembra que eu falava que quando a gente configura um aparelho IP, quando a gente configura um softphone, a gente insere qual que é o endereço IP do nosso SIP server, qual que é a porta, ou seja, o IP é referente à camada 3, a porta é referente à camada 4, mas a gente precisa informar qual que é o MAC address do meu servidor, do meu SIP server de destino? Não, a gente nunca precisa fazer isso, justamente porque o MAC address na nossa rede local ele é resolvido de forma dinâmica através do protocolo ARP. Então, está aqui a nossa resposta. Ele literalmente traduz qual que é o endereço IP que a gente está precisando se comunicar na nossa rede local, ou seja, no meu caso eu tinha a máquina 192.68.1.23 querendo se comunicar com o meu SIP server que é o 92.68.1.253. Nesse caso, a minha máquina lançou um broadcast na rede perguntando, olha, qual que é o MAC address do endereço IP 192.68.1.253. E o meu SIP server respondeu para a minha máquina, olha, 192.68.1.253 está localizado nesse MAC address aqui. E a minha máquina utilizou essa informação justamente para montar o request direcionando aquela comunicação para o MAC address específico do meu SIP server. Então, para esse caso, para comunicação local na rede, respondendo à pergunta número 8, a letra C é a questão correta. Então, vamos deixá-la aqui marcada e vamos para a próxima questão. 9. Qual o conteúdo payload de um ICMP request encontrado no arquivo aulaicmp.pcap.ng? Então, vamos abrir aqui esse arquivo. É referente ao módulo 2, aulaicmp.pcap.ng. Vamos filtrar pelo protocolo ICMP. E a gente quer um request, ou seja, se eu abrir aqui o request gerado pela minha máquina para o meu SIP server, eu abro aqui o meu cabeçalho ICMP e você pode ver que o cabeçalho tipo corresponde a ping request. Então, essa aqui é a requisição inicial gerada e ele pergunta aqui, ó, qual que é o payload. Então, qual que é a informação que o ICMP ele envia num ping request. Então, aqui é justamente a informação enviada. Pessoal, cuidado, porque esse text aqui é justamente uma informação traduzida pelo Wireshark. Lembra que lá na aula de SMP, a gente veio aqui em Protocol Preferences e Show Data as Text. A informação correta enviada é justamente essa aqui, ó, 61, 62, 63. Então, pessoal, lembrando que esses 32 bytes enviados aqui no ICMP Request, eles correspondem a dados no formato hexadecimal. Se eu quiser saber o que está sendo transmitido aqui, basta clicar com o botão direito sobre o Payload, Protocol Preferences e Show Data as Text. Então, o Wireshark ele vai converter esses dados hexadecimais aqui para um formato texto, dos quais a gente pode ler e entender. Mas a informação que é trafegada na rede não é no formato texto, e sim no formato hexadecimal. Tem que cuidar com isso. Então, se a gente for ver aqui nossa resposta, você pode ver que aqui a gente tem dados no formato hexadecimal, formato texto, hexadecimal, texto em nenhuma das alternativas. A informação correta começa com 61, 62, 63, o que já difere da letra A. Então, a nossa resposta correta para a questão 9 é a letra C. Vamos deixar ela aqui marcada. Muito bem. E última questão, 10. No arquivo IP duplicado zipserver.pcap, quando ocorre o primeiro conflito de endereçamento IP sobre o IP 192.168.1.23,
qual que é o último frame enviado pelo SIP Server para o MAC address correto. Então, se eu me lembro bem dessa aula, eu gerei 2 endereços IPs duplicados. Vamos dar uma olhadinha nesse arquivo para a gente relembrar. Então, eu vou abrir aqui módulo 2, endereço IP duplicado SIP Server. Vamos filtrar pelo protocolo SIP ou RTP. Eu vou desabilitar a minha coloring rule referente ao ataque SIP, porque aqui eu estou lidando com comunicação interna e como não corresponde ao país Brasil, então eu vou só desabilitar essa regrinha aqui. Clica no Reload, beleza. Aqui eu vou filtrar por SIP ou RTP, já está sendo filtrado, e eu vou adicionar também endereçamento IP duplicado. Então eu vou vir aqui dos meus protocolos auxiliares, ARP IP Duplicated Address, Apply as a Filter ou Selected. Então eu quero pegar tudo que for SIP ou RTP ou RTCP e somar com eventos ARP acusando o endereçamento IP duplicado na minha rede. Aqui eu tenho a negociação SIP e em seguida eu tenho o RTP sendo enviado entre o meu SIP Client para o meu SIP Server e o meu SIP Server para o meu SIP Client. Eu vou adicionar uma coluna aqui no Wireshark informando qual que é o MAC address de destino, porque quando ocorreu a duplicação do endereço IP, vai trocar o MAC address de destino e eu vou conseguir ver isso pelo Wireshark. Então, clica com o botão direito aqui, Column Preferences, adiciona DST MAC Address. Deixa eu ampliar um pouquinho essa coluna. E aqui eu vou colocar Hardware Destination Address Unresolved. E eu vou colocar aqui do ladinho do meu Destination IP. Então aqui eu vou estar informando IP de origem, porta de origem, MAC address de destino, IP de destino e porta de destino. Ou seja, camada 2, 3 e 4 de destino. Vamos dar um OK? Muito bem. Então aqui eu tenho meu MAC address de destino. Você pode ver aqui o meu SIP Server está enviando para o MAC address de destino 5FC9. É justamente essa aqui que é a máquina correta. Eu vou vir aqui, Destination MAC Address 5FC9, e eu vou colorir ele com a cor amarela. Então, toda vez que eu estiver enviando uma informação cujo MAC address de destino seja 5FC9, ele vai estar destacado em amarelo aqui para mim no Wireshark. Vamos descer um pouquinho essa tela e ver aonde que esse padrão de cores muda. Muito bem, continuando. Opa, aqui mudou. Então vamos voltar um pouquinho. Olha só aqui, ó, beleza. Você pode ver que até esse evento aqui, tem o meu SIP Server enviando para esse MAC address aqui 5FC9, protocolo RTP, codec G711, e o último pacote RTP enviado para o 5FC9 foi o frame 7770. Em seguida, aconteceu um broadcast, um gratuito ZARP, de uma máquina informando que, olha, endereço IP 92.1.23 agora está localizado no endereço MAC address C860, que também está em uso pelo 5FC9. Então, esse MAC address C860 entrou sobrescrevendo a cache ARP do meu SIP Server, e a partir desse evento aqui, você pode ver que o SIP Server passou a mandar para o MAC address C860 e não mais para o MAC address 5FC9. Então, a partir daqui, começa o envio do tráfego RTP para um outro endereço, para um outro host, que também tem um endereço IP23, que é justamente o host conflitante da minha rede, que fez com que o tráfego não mais fosse para o meu host 5FC9, MAC address 5FC9, e sim para esse outro host que é o 92.68.1.23, cujo o MAC address é C860. Então, se eu vier aqui colorir essa comunicação incorreta, colorir com a cor, vamos colocar essa cor 4 aqui. Então você pode ver que a partir daqui começa um novo padrão de comunicação enviando o tráfego RTP para o host errado. Mas voltando aqui à nossa questão, ele pergunta qual que é o último frame enviado pelo SIP Server para o MAC address correto. Então aqui no caso o último frame enviado é justamente o 7770. A partir daqui você pode ver que o meu host correto ele não recebeu mais tráfego RTP. Então 7770 é a resposta correta para a minha questão número 10.
Então, pessoal, espero que todos vocês tenham acertado essas questões. Vocês viram que a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova nessas aulas de exercícios, então eu sugiro que vocês sempre acompanhem todas as aulas de exercícios aqui comigo, porque eu estou sempre explicando uma coisinha a mais para que vocês possam ter o pleno domínio do Wireshark sobre os protocolos de telefonia IP. Vamos para o próximo capítulo. Vejo vocês lá.